Olá, eu sou Miguel Silva e hoje nós vamos falar sobre desculpas. Uma vez eu ouvi uma frase e nunca mais esqueci que diz assim: desculpas são como axilas. Todo mundo tem e cheiram mal. E é a mais pura verdade. Infelizmente, hoje nós encontramos várias pessoas, cristãos, que inventam ou criam ou colocam desculpas para não cumprir o seu chamado, para não cumprir o mandamento bíblico expresso em Marcos 16:15, quando Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura". Lembrando que esse não é um chamado específico de algumas pessoas, mas é um mandamento para todo cristão. As pessoas estão cada vez mais se desvencilhando dessa responsabilidade, com desculpas que às vezes até podem ser reais, mas não são suficientes para impedir essa pessoa de cumprir o seu chamado. Nesse tempo que estive trabalhando nas igrejas, com equipes de lideranças, formando líderes, eu ouvi muitas desculpas. E eu quero conversar com vocês aqui sobre 3 desculpas muito utilizadas por várias pessoas, mas que não nos tiram a responsabilidade de pregar o evangelho. A primeira delas, que várias pessoas usam, é porque queremos ser perfeitos antes de cumprir o nosso chamado. É uma desculpa utilizada por muitas pessoas. Nós sempre somos o ponto de partida. Sempre justificamos com algo que somos ou não somos, ou que fizemos ou que não fizemos, ou que temos ou que não temos. Moisés ressaltou a sua gagueira, Jeremias ressaltou a sua idade, Gideão a sua condição social, Isaías o seu pecado. A maioria de nós exige de nós um padrão que nem Deus exige. Paralelo ao cumprimento do nosso chamado, a gente tem que entender que nós estaremos sendo aperfeiçoados também. Nós estamos em obras, o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo 6, "Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus". Então, você não precisa ter esse padrão muito alto sobre você ou sobre quem deve cumprir o chamado ou mandamento que você está recebendo. Você deve fazer a obra de Deus mesmo tendo que lidar com os seus conflitos, com os seus defeitos, porque enquanto você está fazendo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está cumprindo esse chamado, você também estará sendo aperfeiçoado. Às vezes a gente cobra, esse padrão aí que a igreja impõe. E lembrando que eu não estou falando aqui que alguém pode viver uma vida de pecado, por exemplo, e cumprir um chamado e ser usado por Deus. Mas é lutar contra isso. Não é viver uma vida de pecado, mas é óbvio que você vai pecar. Ou às vezes não é um pecado, é uma limitação física, uma limitação social, um pensamento, um traço do seu caráter, do seu temperamento. Agora, o que você não pode esperar é a ausência disso para aí começar a cumprir o seu chamado. Não é. Deus usa pessoas imperfeitas para o seu plano perfeito. Foi assim desde o começo, desde o Gênesis até o Apocalipse, e tem sido do Apocalipse até hoje e sempre será. Porque o Espírito de Deus vai se aperfeiçoando em nós e o poder de Deus vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. O que nós precisamos entender é que Deus escolhe pessoas improváveis, pessoas menores, pessoas imperfeitas. Vou falar sobre isso no outro vídeo. E faz o poder dele se manifestar através dessas pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 31, veja o que o apóstolo Paulo escreveu. "Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor". Então é isso, meu amigo. Deus pega essas pessoas porque essas pessoas imperfeitas,
elas reconhecem, elas admitem que são dependentes de Deus e que o que elas estão fazendo é pelo poder de Deus. Se nós fôssemos perfeitos, logo nós seríamos tentados a tomar a glória do nosso ministério ou da obra que nós estamos fazendo para nós. Então a nossa imperfeição, ela nos lembra que é Deus quem está operando em nós. Não espere a ausência de um problema, de uma doença, de uma tentação para começar a cumprir o teu chamado. Comece a cumprir o teu chamado agora, com todas as tuas imperfeições. E enquanto você estiver cumprindo o teu chamado, Deus estará te aperfeiçoando. Já tem uma música do Resgate, né? Eu Estou Aqui, o nome da música, que diz assim: desconsiderando os meus conflitos, pra pregar no meio dos aflitos, eu estou aqui. Vou deixar o link dessa música do Resgate aí para você ouvir depois. Segunda desculpa que muitas pessoas estão utilizando para não cumprir o seu chamado ou os mandamentos bíblicos: porque queremos garantias. Muitas pessoas têm medo de cumprir o seu chamado, especialmente quando ele é um chamado muito arriscado, muito difícil, muito grandioso, que exige mudanças grandes, porque elas querem primeiro garantias. Se Deus me der tal coisa, aí eu faço isso. Se eu tiver uma estabilidade financeira, eu vou lá e faço. Se não sei o quê, quando eu casar, quando eu me formar. Entenda uma coisa, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 está escrito: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Lembre quando Deus falou com Abraão. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu de casa sem nem saber para onde ele estava indo. Ele apenas recebeu uma ordem para ir. Ele não sabia para onde ele estava indo, por que ele estava indo ou o que ele ia fazer. Isso é confiar em Deus. Você não precisa saber antes o plano ou as garantias. Deus nunca vai revelar o plano todo. Você precisa ir e confiar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Aliás, a gente fala assim que pode não haver garantias num chamado, porque Deus vai revelando pouco a pouco, mas a Bíblia está cheia de garantias. Em Isaías 43, 2, diz: se você passar pelas águas, não se afogará, e se passar pelo fogo, não se queimará. Salmo 91, 7, se 1.000 caírem ao seu lado e 10.000 caírem à sua direita, você não será atingido. Salmo 23, 4, se você andar pelo vale da sombra da morte, não precisa temer algum perigo. Mateus 16, 18, até se você for ao inferno, as suas portas não prevalecerão contra você. Em Mateus 28, 20, a Bíblia nos garante que nós não estaremos nenhum dia sozinhos. Afinal, o que nós podemos perceber é que a Bíblia está repleta de garantias, de que Deus estará conosco. Se Deus está te dando uma ordem, um mandamento, um chamado, um ministério, saiba que Deus vai sustentar você. Não espere apólices de seguro antes de cumprir o teu chamado. Coloque o pé na estrada, coloque a mão no arado e saiba que quando você fizer isso, aí Deus estará cuidando de você. Uma coisa muito legal é a diferença do dá e do na. Não sei se você vai me entender aí. Se você parar para perceber, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Os moços, eles não foram livrados da fornalha ardente. Eles receberam livramento na fornalha ardente. Então, às vezes, Deus vai deixar você entrar na situação. E naquela situação, Ele vai te dar o livramento. Não existe garantia de que você não vai passar por momentos difíceis cumprindo o teu chamado. Mas existe a garantia de que você vai sair desses momentos difíceis. E a terceira desculpa que nos mantém inertes diante de um chamado, diante de um mandamento, é porque nós pensamos que não seremos punidos. Isso é muito sério. O diabo tem enganado muitas pessoas, fazendo elas pensarem que chamado, ministério, que mandamento, especialmente o mandamento de ganhar almas, é uma opção. Não é. Não é uma opção. Você lembra do banquete relatado em Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao 23? Muitas pessoas foram convidadas para um banquete e cada uma delas inventou uma desculpa. E aí, o que o dono do banquete fez? Foi chamar outras pessoas. Então, saiba
que nós prestaremos conta do chamado que Deus nos entregou, do nosso ministério. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então, meu amigo, se você está oscilando ou hesitando para cumprir o teu ministério, para obedecer algum mandamento bíblico, para dizer sim a um chamado por causa de alguma dessas desculpas, se você vê imperfeições em você e por isso não está cumprindo o teu chamado, se você está esperando garantias maiores ou recompensas maiores, ou se você pensa que não será punido, que esse chamado é opcional, reflita sobre isso, ore, porque está na hora de abrir mão das nossas desculpas. Chega de dizer nãos, vamos dizer sim, e o restante Deus fará. Um abraço.